Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Os documentos que hoje discutimos no Parlamento correspondem a um passo fundamental no chamado Semestre Europeu, em que Portugal está integrado. Documentos que comprometem hoje, dia 27 de abril de 2016, esta maioria perante os portugueses para os próximos 4 anos. Já não estamos a falar do cenário macroeconómico do PS, que o atual Ministro das Finanças liderou, mas que já guardou na gaveta. Em primeiro lugar, a discussão sobre a trajetória orçamental é colocada em termos errados. Discute-se, acima de tudo, o que a Comissão Europeia deixa ou não deixa fazer. Significa isso que, para o Governo e a maioria, a consolidação orçamental não serve os interesses dos portugueses? Não fosse a Comissão Europeia e as regras a que voluntariamente nos vinculamos e poderíamos gastar sem limite, passando a conta para as gerações futuras, para impostos cada vez mais altos? Cada décima a mais no déficit não é um pormenor irrelevante. Corresponde a aumentar a dívida em mais de 180 milhões de euros e o compromisso de pagar os juros correspondentes. Ter finanças públicas sólidas é, antes de mais, do interesse dos portugueses de hoje e de amanhã. E um Governo e uma maioria que não o compreendam estarão condenados a fracassar nos objetivos porque não acreditam neles. O que o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas evidenciam mais que tudo é a inconsistência insanável desta governação. Parte da maioria assume os compromissos europeus e diz que os quer cumprir, mas outra parte da maioria recusa as medidas necessárias para que esses compromissos sejam cumpridos e assume-se até como defensora da saída do euro e da União Europeia. Parte da maioria afirma que a dívida é insustentável, outra parte da maioria oscila entre dizer que é sustentável, ao mesmo tempo que aceita discutir a sua reestruturação. E as fronteiras entre estas duas atitudes não estão sequer necessariamente colocadas entre partidos. Não surpreendentemente, um projeto que se suporta em 2 pilares inconsistentes não pode ser bem-sucedido. O Conselho das Finanças Públicas evidenciou aquilo que todas as instituições nacionais e estrangeiras têm vindo a dizer. As projeções económicas do Governo são claramente irrealistas e esse facto determina à partida a impossibilidade de as metas serem atingidas. Se ninguém acredita no resultado, ninguém estará motivado para trabalhar para o atingir. Não rever o cenário macroeconómico para 2016 é uma escolha política sem racionalidade económica. Percebemos onde a maioria quer gastar. Ficamos sem saber como os portugueses o vão pagar. Se o Programa de Estabilidade é irrealista nas projeções e vazio nas medidas, o Programa Nacional de Reformas simplesmente não contém reformas. Não é possível descortinar uma única reforma de fundo capaz de melhorar a capacidade de crescimento da economia, de criar a riqueza que a cada passo afirmam querer distribuir. O que evidencia são profundas inconsistências entre as promessas que inclui e os objetivos do Programa de Estabilidade. O caso da redução dos funcionários públicos é paradigmático. No Programa de Estabilidade anuncia-se uma redução acentuada de funcionários públicos. No Programa Nacional de Reformas anuncia-se a contratação de milhares de funcionários públicos na saúde, na investigação, na educação. Aguardamos o esclarecimento da maioria quanto às áreas em que vão reduzir os funcionários públicos de forma mais agressiva para que os objetivos globais sejam alcançados. Será na administração local? Vão encerrar repartições de finanças? Vão reduzir os efetivos nas forças de segurança? Ou será nos guardas prisionais ou nos oficiais de justiça? Ou na segurança social? Ouvimos a maioria dizer dia sim, dia não, e hoje foi dia sim, já foi dito, que todos os serviços públicos estão à beira da ruptura por falta de pessoal. O Parlamento e o país têm o direito de saber que serviços e que funcionários vão ser afetados. O Programa de Estabilidade afirma que há riscos positivos para a estratégia orçamental decorrentes das reformas implementadas e a implementar. Sobre as reformas implementadas, não podemos deixar de saudar o reconhecimento, ainda que tardio, do impacto positivo das reformas executadas pelo Governo anterior. Não se compreende, no entanto, como conciliar este reconhecimento com as sucessivas iniciativas para as reverter. Conta-se com o crescimento do investimento, mas destrói-se a confiança com reversões de concessões e privatizações e com a interrupção da descida do IRC.
Aposta-se no crescimento das exportações, mas tomam-se medidas que reduzem a competitividade. E à medida que as reações negativas aparecem, surgem soluções avulsas e descoordenadas, na boa tradição da governação socialista. Quanto às supostas reformas a implementar, onde está o seu efeito refletido no Programa de Estabilidade? O próprio Conselho das Finanças Públicas afirma não ter conseguido obter essa informação. A UTAL realça também a falta de informação sobre a natureza e impacto das medidas de consolidação contracíclicas não incluídas no Programa de Estabilidade, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores. Por que será, senhores deputados? Prefere o Primeiro-Ministro vir a apresentar as medidas como tendo sido impostas por Bruxelas? Prepara-se para dizer aos portugueses que não queria, mas que foi obrigado? Isso só demonstra falta de convicções e de princípios. Aliás, com este programa de estabilidade, ficou também claro que esta maioria não pode continuar a desculpar-se com o passado. Está escrito neste documento que desde 2013 que a economia portuguesa estava num caminho de recuperação. O PIB a crescer, o desemprego a diminuir, o investimento e o consumo a recuperar, as taxas de juros a descer. O PIB cresceu 1,5% no ano passado. A taxa de desemprego ficou em 12,4% e o déficit, excluindo apoios do setor financeiro, foi de 2,8%. Este é o ponto de partida para a maioria. Chegar aqui custou aos portugueses muitos sacrifícios. Desperdiçar esse esforço, pôr em causa estes resultados, é trair a confiança que a maioria reclama ter-lhe sido dada nas últimas eleições. É pôr em causa a segurança social, a educação pública, o Serviço Nacional de Saúde, em suma, o Estado Social. Isto é que é não se preocupar com as pessoas. Numa altura em que a Europa enfrenta tantos desafios, em que as ameaças ao nosso projeto comum se multiplicam, em que os populismos de esquerda e de direita ganham terreno, alimentando-se da crise, Portugal devia manter-se no caminho de recuperação gradual que tinha sido iniciado. Gradual, mas seguro, consistente. Voltar a pôr tudo em causa, agora, dará razão aos que sempre afirmaram preconceitos contra os países do Sul. Fará crescer a intolerância e a falta de solidariedade. Prejudica os portugueses e os europeus nos valores que nos são mais caros e terá para todos nós custos muito pesados durante muito tempo. Nos últimos dias, temos ouvido parte da maioria a tentar distanciar-se da estratégia do Governo. Permita-me, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, usar algo que o senhor muito aprecia, e aliás eu também, uma expressão popular. Não vale a pena ao PCP tentar tirar o cavalinho da chuva, Sr. Deputado. Todos nesta maioria, PS, PCP e Bloco, são responsáveis por este programa de estabilidade, por este programa nacional de reformas e por todas as consequências que terão para o país. Não vale a pena dizerem que só concordam com o que não está lá, porque os portugueses não deixarão de perceber a quem cabe a responsabilidade pelo que vier a estar nos planos B, C ou D, que serão forçados a pôr em prática para anular o efeito da irresponsabilidade orçamental a que temos assistido. Gostávamos todos no PSD de estar enganada. Que fosse possível distribuir o que não se tem, manter a confiança, independentemente das medidas que a destroem, que o modelo de crescimento que nos levou à bancarrota em 2011 agora pudesse resultar. Mas ignorar a realidade e não aprender com os erros do passado não é a nossa marca, é a vossa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.